Olá, nesta aula de número 76, o assunto é predicação verbal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de sintaxe. Já começamos falando, de modo geral, o que é a sintaxe, depois, como descobrir os dois primeiros termos sintáticos, que são sujeito e predicado. Na sequência, falamos dos tipos de sujeito, depois dos tipos de predicado. E agora vamos falar de predicação verbal. Mas eu quero chamar a atenção sua aqui para uma coisinha. Predicação verbal não é tipo de predicado. A palavra só parece, não é a mesma coisa. Quando eu falo de predicação verbal, do que é exatamente que eu estou falando? Eu estou falando da função sintática do verbo. E não é nem o sentido só dele, tá? É a função sintática. Para eu descobrir a predicação verbal de um verbo, eu preciso observar o contexto, porque é ele que vai me dar a relação das palavras umas com as outras, mas também a semântica do verbo, o sentido. Como assim o sentido do verbo, a semântica do verbo? Há verbos, por exemplo, que têm mais de um sentido. Eu falei disso lá em verbos de estado com você. Por exemplo, o verbo continuar. Continuar pode indicar um estado se eu falar que eu continuo doente, que eu continuo preocupada, ou continuo tranquila. Mas o continuar também pode ser uma ação. Se eu falar assim, deixa que eu continuo o trabalho. É uma ação. Tá? Então, eu preciso observar o sentido do verbo ali e o contexto. Você vai ver depois, por meio dos exemplos, com mais detalhes, como que isso faz toda a diferença, a grande importância disso, certo? Bom, vou dar um exemplo aqui para você começar a ter sentido, a fazer sentido. Eu vou usar o verbo ler como exemplo. Tenho aqui, minha irmãzinha já lê, eu leio o jornal todas as manhãs e a professora lia histórias para os alunos. Observe que em todas as três orações eu tenho o verbo ler. Lê, leio, lia. Quando eu falo lá em cima que minha irmãzinha já lê, claro que todos eles ler é decodificar palavras, né? Símbolos que ali estão, que são as letras. Daí então eu decodifico esses símbolos, transformando em palavras que vão fazer sentido. Mas quando eu falo que a minha irmãzinha lê e eu leio o jornal, já tem um pouquinho a diferença de sentido aí, certo? Quando eu falo que a minha irmã lê, eu tenho um sentido mais generalizado da ação. Agora, quando eu falo que eu leio o jornal, eu estou falando de uma relação mais específica, de uma ação mais específica ali. Observa também que lá em cima, quando eu falo que minha irmãzinha já lê, eu não falo mais nada, acaba no verbo. Embaixo não, eu já falo que eu leio jornal todas as manhãs e tal, certo? Bom, embaixo, a professora lia histórias para os alunos. Eu também tenho uma relação do verbo ler aqui próxima à do ler jornal. Só que, enquanto em cima eu só mostro a coisa lida, que é o jornal, embaixo eu mostro a coisa lida, que são histórias, mas eu mostro também para quem a professora lia as histórias, coisa que não tem aqui em cima, certo? Vamos ver um outro exemplo? Eu tenho o verbo ficar. Eu sempre fico assustada com essas histórias. Ontem fiquei em casa durante toda a tarde. Eu tenho o verbo ficar aqui na forma fico e embaixo na forma fiquei. Quando eu falo que eu fico assustada e eu fiquei em casa, o sentido do verbo ficar é o mesmo? Não é. Quando eu falo que eu fico assustada, eu estou falando de uma característica minha, de um estado meu. E o estado está ali, ó, assustada. Agora, quando eu falo que eu fiquei em casa durante toda a tarde, eu estou falando de estar em casa, de permanecer em casa. E já passa a ser uma ação. E aí tem relação com o quê? Principalmente com o em casa, que é o local, mas também com o quando, que é o ontem, o durante toda a tarde também, que é o quando, indicando o tempo. O que interessa principalmente é você perceber que você tem um mesmo verbo com sentido diferente. Então, você já começa a ver que prestar atenção no sentido do verbo e o contexto é de suma importância, e os dois estão interligados, tá?
Eu só consigo perceber que o verbo aqui tem sentido de estado em cima e embaixo de ação por causa de todo o arranjo das outras palavras que aparecem na oração, o contexto. Quando eu falo de predicação verbal, então, e aí nós vamos agora, sim, para a classificação do verbo, eu tenho que levar em conta os dois tipos de verbos, que eu falei lá, inclusive, nos tipos de predicado, que é o verbo de estado e o verbo de ação. Então, veja bem, quando o verbo é de estado, isso eu estou falando de semântica só. Verbo, classe de palavra, estado, semântica. Um verbo que indica estado. Qual é a predicação verbal quando o verbo indica estado? Quer dizer, qual é a função sintática de um verbo de estado? É a de verbo de ligação. Então, quando eu tenho um verbo de estado, a função sintática dele é ser classificado como um verbo de ligação. Nos nossos exemplos, eu vou usar essa sigla aqui, VL. Às vezes, quando você consultar em algum site também, vai ter o VL, gramática também. Verbo de ação, espera aí, mas tá faltando um tipo, não tá? Porque verbo indica ação, estado e fenômeno da natureza. Mas como eu falei lá no tipo de predicado, fenômeno da natureza nós vamos incluir aqui na ação. Porque afinal de contas, vamos supor ventar. Ventar é uma ação da natureza, mas é uma ação. Então vai incluir tudo aqui em verbo de ação. Engoli um soluço aqui. Bom, no verbo de ação, como que esse verbo pode ser classificado quanto à sua predicação? Ele pode ser um verbo intransitivo, com a sigla VI, transitivo direto, VTD a sigla, transitivo indireto, VTI, ou os dois, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Agora, veja bem, vou aqui passar de maneira mais rápida nesse assunto, porque eu já falei de complemento verbal e esse tipo de verbo lá na aula, se não me engano, 22, e até já fiz referência a essa aula em outro vídeo, né? Quando eu falei de pronome oblíquo com função de objeto direto, indireto, eu falei disso aí, fiz um vídeo só de revisão desse conteúdo. Então, eu convido você a rever suas anotações lá no caderno, a rever esse vídeo, tá? Para não tirar dúvida, porque aqui eu vou falar de um pouco mais rápido, porque você já tem um vídeo exclusivamente para isso, certo? Só relembrando aqui, se o verbo é intransitivo, ele não transita, isso quer dizer que ele não precisa de complemento, tá? Bom, nessa predicação verbal que diz diretamente ao verbo, esse verbo ele tem os seus termos relacionais. Isso quer dizer o quê? Ele tem os seus termos que estão diretamente ligados a ele, como se fosse automático. Igual quando você fala assim, Tico e Teco, Frajola e Piu-Piu, Tom e Jerry, que vem em dupla, aqui a mesma coisa. O verbo, ele também terá logo a sua dupla automática, tá? E aí todos eles vão ter, todos assim, né? O verbo de ligação, quando ele aparecer, lembra que verbo de ligação é um verbo de estado, certo? O verbo de estado terá como predicação verbal, que terá como função sintática, a ser chamado de verbo de ligação. Depois eu vou explicar por que ele tem esse nome, tá? Existe um termo que está diretamente ligado ao verbo de ligação. Isso quer dizer que, onde tiver verbo de ligação, terá esse outro termo, que é o predicativo do sujeito. Depois eu vou explicar com mais detalhe. Aqui é muito teórico, não dá para explicar muito não, tá? O verbo transitivo direto, transitar, é precisar de complemento. Se é direto, é porque não tem preposição. O que todo verbo transitivo direto tem junto dele? Um objeto direto, que é o complemento sem preposição. O verbo transitivo indireto também precisa de complemento, que afinal de contas ele é transitivo, mas é indireto, quer dizer que tem preposição. Que elemento que está diretamente ligado com ele? O objeto indireto. E o verbo que junta os dois? Verbo transitivo direto e indireto. Ele não junta os dois de cima aqui? Então, o que ele vai ter? Os dois também. Um objeto direto, que é sem preposição,
e o objeto indireto, que é com preposição. Qual verbo faltou nessa listinha aqui? O intransitivo. E não é porque eu esqueci. É justamente porque se ele é intransitivo, ele não transita, ele não tem termo relacional. Até que tem, mas por enquanto faz de conta que ele não tem. É porque assim, até que pode ter, tá? Só que não é obrigação, é pode ter. Assim como qualquer um desses outros aqui também pode ter outro termo relacional, mas esses aqui são os da obrigatoriedade. Tem um, tem outro. É igual uma moeda, cara, coroa. Não existe só a cara ou só a coroa. As duas estão ligadas. Aqui, a mesma coisa. Vamos ver por meio de exemplos agora? Eu sempre fico assustada com essas histórias. Lembra lá que eu tratei disso lá atrás? Primeira coisa, nós vamos achar o verbo. Olha só, o que eu já seria capaz de analisar sintaticamente aqui? O sujeito, localizar, o predicado, localizar, classificar o sujeito, classificar o predicado e agora identificar a predicação do verbo. Tudo muito simples e interligado. O verbo é ficar aqui. Primeira coisa, isso aqui é um verbo de estado ou um verbo de ação? Quando eu falo que eu sempre fico assustada, isso é uma ação minha ou um estado meu? É um estado. Só que estado é o sentido, é a semântica. Qual é a função sintática quando o verbo é de estado? É ser um verbo de ligação. E o estado, que é assustada, é o predicativo do sujeito. Então, veja bem, se eu tenho aqui um verbo de estado, o estado tem que estar junto, que é a característica. Logo, eu tenho o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Vamos entender agora essas nomenclaturas. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. O que nós fazemos depois que nós achamos o verbo? Localizamos o sujeito, que é o eu. Depois que você isola o sujeito, tudo que resta é o predicado. Ótimo. Vamos ver aqui. Por que o assustada se chama predicativo do sujeito? Já matou a charada? Vou fazer uma pergunta, pensa na resposta. O assustada, que é a característica, está dentro do sujeito ou do predicado? Do predicado. Por isso, então, predicativo, porque é só um pedacinho daí. Além disso, a palavra predicativo na língua portuguesa, ela quer dizer características, adjetivos. Se eu falar, você é uma pessoa cheia de predicativos, quer dizer que eu estou falando que você é uma pessoa cheia de adjetivos, cheia de qualidades. Agora, essa qualidade que está dentro do predicado, de ser assustada, quem é que fica assustada? Sou eu. E o eu é sujeito. Por isso que o assustado se chama predicativo do sujeito, porque está dentro do predicado. Olha aqui meu mouse rodando aqui, ó. Está dentro do predicado, se referindo ao sujeito. E o verbo de ligação? Por que o verbo de estado é chamado de verbo de ligação? Olha bem onde ele está. Ele está entre o sujeito e o predicativo. Ele está ligando os dois termos. E por que é necessário? Se eu não tiver verbo, eu não tenho oração. Se eu não tiver oração, eu não tenho função sintática. Então, o verbo de ligação está ali para ligar o sujeito ao seu predicativo, certo? Que tipo de predicado seria esse aqui, então? Ele seria um predicado nominal, tá? Então, no predicado nominal, o núcleo é sempre o predicativo do sujeito, beleza? Tá tudo interligado. Vamos ver essa outra aqui, para ficar bem firme aí no conhecimento. Ela estava bem chateada com os acontecimentos. Primeira coisa de tudo, verbo estar. Quando eu falo que ela estava bem chateada, isso é uma ação ou um estado? É um estado, certo?
Qual é o meu estado? O meu não, o ela, né? Qual é o estado do ela? É chateada. A característica. Esse verbo, então, que é um verbo de estado, ele é considerado na predicação como um verbo de ligação. E o chateada? Predicativo do sujeito. Ó, cara e coroa, nunca muda, tá? Se eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito, certo? Quem é o sujeito? Ela. E o predicado? Todo esse restante. Olha onde está o chateada. Dentro de onde? Do predicado. É um pedacinho, predicativo. Caracterizando quem? Ela, que é o sujeito. Predicativo do sujeito. E quem é que está aqui no meio? Fazendo a ligação, o elo, o verbo de estado. Por isso, verbo de ligação. Certinho? Bom, esse exemplo aqui que eu vou retomar com você é o do verbo ler, certo? E aí, aqui é que eu vou passar um pouco mais rápido na parte da predicação, que é a referência que eu falei com você lá da aula 22, certo? Bom, nós temos nos 3 casos aqui o verbo ler. Quando eu falo que a minha irmãzinha já lê, pronto, eu não tenho o que ela lê. Ela lê. A ação, ela está completa. Então, esse verbo é intransitivo, quer dizer que ele não transita para outros elementos. Eu não fiz aqui aquela busca de se a ação ou estado, porque ler é sempre uma ação, né? Bom, aqui embaixo, eu leio o jornal todas as manhãs. Espera aí. Eu simplesmente não estou falando que eu faço a ação de ler de maneira generalizada. Estou falando que eu leio algo específico todas as manhãs. Então, nesta oração aqui de baixo, quem lê, lê algo. E que algo é esse? É o jornal. Então, eu tenho uma relação direta entre o verbo e o elemento. Quem lê, lê algo. Verbo transitivo direto. O que é que está agarrado sempre com o verbo transitivo direto? O objeto direto, que é o complemento sem preposição. Ó, quem lê, lê algo, jornal, sem preposição. E aqui embaixo, a professora lia. Ela tem o que ela lia? Sim, que são as histórias. Então, aqui embaixo, histórias, está na mesma função que jornal aqui em cima. É a coisa lida. Espera aí. Mas aqui eu também tenho para quem a professora lia. Ela lia histórias para alguém, para os alunos. E esse termo está aqui com uma preposição. Ó, quem lê, lê algo para alguém. Mas não adianta eu querer fazer isso aqui em cima, porque eu não tenho nem aqui no segundo exemplo. Eu só tenho aqui embaixo. A professora lia algo para alguém. E ó, só retomando o conceito lá, a dica lá da aula 22, né? Eu sempre tenho algo e alguém, um objeto direto e um indireto. E às vezes quem vai ser quem vai depender do verbo ou do contexto, certo? Um verbo que é transitivo direto e indireto precisa de um objeto direto, histórias, não tem preposição, e um indireto, que aqui é alunos, porque tem o para. Vamos para mais um exemplo? Só mais essa telinha aqui. Ontem choveu bastante por aqui. Trouxe um exemplo com fenômeno da natureza. O verbo é chover, um fenômeno da natureza. Eu vou falar que quem chove, chove algo? Não, primeiro que ninguém chove, tá? E também não faz sentido dizer que chove chuva. Não faz, a não ser que eu esteja usando chover aqui em sentido figurado, ou falar assim, choveu granizo. Aí sim, eu vou dizer choveu o quê? Mas não é o caso aqui. Se eu não falo o quê, o que choveu? Chuva. Então, o verbo aqui não tem complemento, ele é um verbo intransitivo. Acabou aí. E embaixo? Precisamos de novas ideias para o projeto. O verbo é precisar. É uma ação, certo? Quem precisa, precisa de algo. Olha aí, ó. É um verbo transitivo indireto, porque o seu complemento, olha aqui meu mouse rodando,
ele vem com preposição. Quem precisa, precisa de algo, que são as novas ideias objeto indireto. Para o projeto não entra não como complemento verbal? Porque quem precisa, precisa de alguém ou de algo. Para o que é finalidade, não é complemento. Isso aqui é uma circunstância, é ideia, é assunto para o advérbio, não é para o complemento do verbo, certo? Então, o que é a predicação verbal? Retomando o assunto visto nesta aula, é a função sintática do verbo. Para isso, eu preciso saber se o verbo é de estado ou de ação. Se o verbo é de estado, sua predicação é um verbo de ligação e ele terá obrigatoriamente junto com ele um predicativo do sujeito. Quando o verbo é de ação, o verbo pode ser intransitivo, que significa que ele não tem complemento, ou transitivo direto, ele tem um complemento porque ele transita sem preposição diretamente, ou é um transitivo indireto, porque ele tem um complemento, ele transita com um complemento com preposição, daí ele terá sempre um objeto indireto. E por último, nós temos o verbo com dupla transitividade. Um verbo transitivo direto e indireto, precisando de um complemento sem preposição, que é o objeto direto, e um com preposição, que é o objeto indireto, certo? Estude bastante, o assunto é simples, é fácil, só precisa praticar. Você também tem uns exercícios para ajudar nisso daí, ok? Ficamos por aqui.